Olá, seja muito bem-vindo ao VoxCast, o podcast que dá voz a histórias, experiências e conhecimento capazes de transformar vidas. Eu sou Fabiola Araújo, coordenadora pedagógica e facilitadora da Vox2U, especialista em comunicação e oratória. Dizem que oportunidade é para quem sabe se comunicar. Eu acredito que mais do que isso é quem tem coragem de compartilhar histórias, dar voz às suas ideias e gerarem conexões genuínas. Começa agora mais um episódio do VoxCast. Aqui nós damos voz para você. O nosso episódio de hoje é com essas mulheres guerreiras, empresárias, construindo negócios, construindo legados. Uau! E aqui está nessa mesa compondo Graziela Oliveira, ou melhor, a Grazi, como todo mundo conhece. Essa mulher incrível, é arquiteta e sócia da Projeta Estúdio de Arquitetura Interiores, com foco em arquitetura residencial de alto padrão, interiores e projetos personalizados. Sua visão une estética, funcionalidade, experiência do cliente e propósito, ajudando a consolidar a Projeta em projetos marcantes em Santa Catarina e Brasil. E ao seu lado, minha querida Luísa Molarinho, é empreendedora e profissional do mercado imobiliário, sócia franqueada da Auxiliadora Predial, agência da Lagoa da Conceição. Sua agência é bicampeão em locações dentro da rede Auxiliadora Predial em Santa Catarina. Atua no mercado há mais de 10 anos, apaixonada por negócios e desenvolvimento de pessoas. Meninas, peso pesado essa mesa, não? Mulheres na frente de negócios, isso é incrível, é uma nova era. Tô curiosa, tô curiosa. O que é empreendedorismo para vocês? Obrigada, então, por estar aqui hoje com vocês nessa troca. E sobre empreendedorismo, para mim, o que significa isso é sobre a minha alma, assim, essa inquietação que eu tenho. E empreender faz parte da minha personalidade. Eu gosto muito de trabalhar vendo possibilidades em todas as coisas, criando soluções. E empreender nada mais é do que criar algo novo, desenvolver e chegar num resultado de qualidade. Para mim, então, a arquitetura é empreender. Cada projeto que eu faço, para mim, é como uma empresa, um propósito, uma solução. Então, sou muito empreendedora mesmo. Ah, eu tenho certeza. Lu, Diga, para mim, Fabiola, o empreendedorismo, ele é um ímpeto, assim, né? Eu não sei de onde que vem, mas é uma inquietação, sabe? Desde criança já eu sentia vontade de inovar, vontade de tomar um pouquinho a liderança. Então, para mim foi uma coisa bem natural, né? E hoje é o que eu mais gosto de fazer, é o que dá sentido à minha vida, é o que eu acordo todos os dias pensando, o que que eu posso fazer de diferente para evoluir no meu negócio e que vá, ao final das contas, contribuir com o meu propósito de vida, né? eu tô curiosa aqui. Antes de vocês invadirem esse universo do empreendedorismo, do mundo empresarial, o que que vocês faziam antes? Chegaram a ser as famosas CLTs, como se fala hoje? Essa história é longa, viu? Eu já digo que eu tenho Não umas temos duas a noite toda, o dia vidas. todo. Mas, assim, para determinar um ponto relevante para mim, sempre foi trabalhar em empresas que me davam essa liberdade de empreender dentro da empresa delas. Toda vez que eu tinha uma profissão, desde a primeira, que foi floricultura, eu montava arranjos e aí eu pensava assim, eu não posso só entregar arranjos, eu tenho que entregar uma experiência com esse arranjo. Aí eu me formei em letras, literatura, dei aulas e cada aula que eu dava era um propósito, tinha um projeto ali. Até chegar do interior de São Paulo a Florianópolis,
descobrir o mundo da arquitetura dentro de uma empresa de móveis, de escritório. E esse meu chefe, ele me deu assim esse ponto. Ele falava: essa mesa é a tua empresa, dentro da minha empresa. E eu absorvi aquilo com uma alegria, porque eu tinha um suporte muito forte atrás de mim. Eu tinha quem me modelar, eu me modelava ao dono, assim. Ai, ele é muito poderoso e eu sempre modelei nele. E aí ali eu já me vi empreendendo, porque eu tinha que tomar decisões, eu tinha que resolver questões, eu tinha que ser dona daqueles atendimentos e trazer resultado. E cada vez que ele me dava mais espaço, mais crescia uma empreendedora dentro de mim. Então, assim, eu fui criada com grandes líderes e eles me provocaram esse sentimento. E hoje eu estou numa maturidade muito feliz de desenvolver o empreendedorismo em outras pessoas. A arquitetura, ela é uma ferramenta, mas a comunicação, esse relacionamento com as pessoas, com todas as oportunidades que eu tenho, eu vou conhecendo tanta gente e a gente vai engajando, vai inspirando e quando vê, surgem mais empresas. Então hoje, se eu colocar no papel, eu tenho 5 empresas. Eu tenho um escritório, eu tenho uma incorporadora, eu tenho uma loja. Hoje eu estava antes daqui numa reunião, porque tem um líder no mercado que eu falei, um dia eu vou ser sócio desse cara. E hoje chegou a oportunidade disso. E eu me vejo assim, sim, empreendendo muito. É para isso que eu me achei, assim, sabe? Eu senti esse fogo dentro de mim e eu quero viver isso e que isso reverbere muito. Uau, 5 empresas. É, a gente vai percebendo a cadência das coisas e as conexões e as oportunidades. E se a gente tem muita gente boa perto de nós, mais braços, mais forças, por que não? Exato. Quem que vai me limitar? Com responsabilidade, ainda sendo arquiteta, que é organizada, é com processo e pensa em várias coisas ao mesmo tempo, tá dando de encaixar muito bem. E aí vem novidades boas por aí para o próximo semestre. Já tô curiosa. O olho da Grazi chega a brilhar, né? Chega. Eu tô vendo que. Lu, e você trabalhou já antes como CLT? Sabe, se a história da Grazi era muito comprida, a minha é bem curta. Eu tive 2 meses de CLT anotada. E foi o máximo que eu consegui. Não, conta mais, porque ela não é tão pequena, ela só foi muito. Foi intenso, Isso. não é? Eu trabalhei em uma empresa, num cargo, digamos assim, chão de fábrica, em que eles me dispensaram, porque eles achavam que eu era muito grande para a vaga. E eles preferiram não me aproveitar em outra vaga do que me deixar ali, enfim, né? Então eu acabei saindo da empresa, uma empresa que eu tenho o máximo respeito, enfim, que foi o que me empurrou, sabe, para eu me conhecer, entende? Depois de um tempo eu trabalhei como autônoma, trabalhei junto com uma corretora, uma colega minha, enfim, ficamos bastante tempo trabalhando juntas. E eu digo assim que foi aquilo que eu queria que tivesse dado certo, deu errado, para dar mais certo ainda depois, né? Porque se eu tivesse ficado lá, provavelmente eu não ficaria tão feliz, porque eu nunca fui assim de. Eu sempre fui de liderar, né? Eu acho que é uma coisa natural. Eu acho que desde pequena eu gostava de liderar a turma, depois centro estudantil. E o que eu vi assim? Cheguei na faculdade, eu fazia os trabalhos em grupo. Eu Sua tomava. faculdade? Eu fiz direito, né? Eu liderava ali, organizava o grupo para fazer o trabalho, mas eu não queria apresentar. Então foi daí que eu comecei a ver que a comunicação, ela precisa andar junto com tudo isso, né? E eu me pecava, eu via que ali, bom, se eu saio do controle, eu não tenho controle para apresentar um trabalho que eu mesma desenvolvi, né? Porque na verdade era mais ou menos assim. Se era um grupo de 5, 2 faziam o trabalho, o resto meio que ia, né, na onda. E aí depois, quando era para apresentar, eu, toma aqui, vocês fazem. Então, e aí no final das contas, eu vi que eu não tinha aquele perfil de CLT. O meu pai também nunca quis que eu fosse, meu pai queria que eu fosse concursada, né, que também é uma outra
uma outra vertente que eu acabei fugindo, porque também não gostava daquilo. Pensei, bom, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu quero fazer, né? Não adianta eu fazer uma coisa que talvez não seja o que eu busco pro resto da minha vida. Eu preciso fazer uma coisa que eu goste. Então eu comecei a tocar com as minhas próprias ideias ali. E no fim eu estava empreendendo sem saber que já era aquilo ali, né? Caraca, que história. É isso que ela falou que era bem curta, não é Bem mesmo? curta. Adoro. É muito gostoso quando a gente se conecta com a nossa história. Que daí a gente vai. Eu quero saber mais de vocês, meninas. Qual foi o momento em que vocês perceberam que não queriam apenas trabalhar para alguém, mas construir algo próprio, um legado? Já estou falando de uma visão mais para frente, que vocês, ok, deixei de ser CLT, como vocês falaram, e foram empreender. Mas aonde que virou a chave? Que muitas vezes a gente vai, mas não tem essa clareza. A gente vai vivendo, vai amadurecendo e toda vez que tu se dedica muito, mais oportunidades abrem. Então, as oportunidades vão surgindo e você percebe, eu estou aqui, eu estou me desenvolvendo muito bem. Eu já não tenho mais como crescer aqui. E se joga ao empreender, que é nada mais é amplo, é totalmente aberto às possibilidades, e aí você vai fazer uma construção e que leva tempo e maturidade, isso te traz, então, toda essa força. A questão de, então, empreender, para mim é isso, assim, eu fui provocada, tinha oportunidade, e quando você vai, é um mar sem fim. Então, assim, saber lidar com isso, correr esse risco e tomar essa ação, ela é essencial para que a gente alcance esse posicionamento hoje de liderança. Compreendo. Mas eu fiquei curiosa aqui. E aonde tu viu e percebeu, agora eu estou construindo um legado? A gente vai percebendo dentro de nós que não é só pagar conta, não é só ter um plano fixo, que a gente quer alcançar coisas maiores. Vai percebendo a responsabilidade disso também, que vai impactando na vida de outras pessoas que estão ao redor, que depende de ti. Então, assim, virou a chave quando eu percebi que sim, eu estava numa empresa que eu não tinha mais onde crescer e que eu vi em mim características que eu podia iniciar tudo isso por conta e modelar em empresas boas. Olha, eu gostaria de fazer isso, eu tenho essas características, eu posso buscar criar esse modelo de negócio. Então, essa virada de chave foi assim de reinvenção de mim, né? Então, assim, não teve um ponto específico, mas teve aquela coisa da explosão. Agora eu tenho que andar e ir por conta própria e começar a trazer pessoas. E aí houve uma sinergia com o meu sócio também, que ele já tinha uma empresa consolidada. E foi um benefício muito grande para mim, porque aí já tinha uma empresa consolidada. Eu estava com essa potência, essa energia. E esse sócio é? Meu marido, meu sócio, pai da minha filha, é um combo, porque eu sou bem estratégica, né? Já vamos resolver tudo num lugar só que eu ganho tempo, potência. E ele é muito completo também, então eu Que tenho declaração. sorte. Depois ele vai ouvir. Adoro. Eu tenho sorte disso. Mas E assim, Luísa? para finalizar, então foi isso. Foi um dia a dia atenta, convicta e visando oportunidades que aí a gente toma um partido para seguir. Gostei. E o seu momento? Comigo, eu trabalhava como autônoma numa imobiliária, né? E eu estava um pouquinho insatisfeita. Não estava me adequando ali à equipe, enfim, à liderança. E surgiu a oportunidade com mais 2 sócios e veio o convite. Luísa, vamos abrir uma agência? E eu pensei, meu Deus. Primeiro, a gente fica com medo, né? Mas vai com medo mesmo. E fui. E é a coragem, é um pouco de falta de sei lá o que que foi. Eu sei que eu me joguei. Eu disse, não, então vamos abrir uma imobiliária. Eu sempre conto uma história que os meus sobrinhos, eu tenho 3 sobrinhos, e eles de certo tinham uns 5, 6 anos, e eles estavam numa conversa sobre quem era a pessoa mais rica da família.
Uma conversa informal de banco traseiro, voltando da escola. E o meu sobrinho disse assim: não, a pessoa mais rica da família é a tia Luísa. Por que, Leonardo? A tia Luísa vende prédios. E o meu sobrinho achava que eu vendia os meus próprios prédios. Oh, Então, quando me contaram, a gente tem o áudio disso, meu irmão gravou o áudio. Então eu pensei assim, poxa, se os meus sobrinhos me veem como uma pessoa de sucesso, né? É porque alguma coisa eu já fiz e eu quero realmente que eles cresçam continuando achando que eu sou uma pessoa de sucesso e vou atrás disso, né? Então, é, todos os dias, às vezes é um pouco maçante, mas a gente tem que acordar com isso de não interessa se eu tô cansada, se eu tô gripada, se eu tô isso, eu preciso estar lá para fazer acontecer, porque se eu não vou, não acontece, né? Tudo depende da gente e o que que a gente vai propor para o nosso negócio. Se eu não quero avançar, eu tô no lugar errado. Eu tô no ramo errado, não é? a Luísa já está trazendo um ponto que eu já ia perguntar. Porque vocês até agora só falaram da coisa boa, do empreender, do legado, do sonho. Agora eu quero saber uma coisa de vocês, o que ninguém conta. Atrás dos bastidores, quais são os maiores desafios que vocês descobriram na prática, no empreender, estar ali na linha de frente, tocando o negócio e em busca de recursos e diante de tantos nãos, também vem muitos sims, mas me contem. Eu vou falar uma palavra forte agora, assim, para mim veio assim escrita na minha frente uma palavra de solidão. Na hora de empreender, muitas vezes eu me vi sozinha na tomada da decisão, tinha que fazer escolhas, não sabia se estava acertando ou errando, e veio essa dor de falar assim, nossa, eu batalhei tanto e acaba que a gente vai se distanciando um pouco das outras pessoas, porque vai assumindo mais papéis e a mentalidade vai ampliando e tu vai buscando conhecimento e começa a se relacionar. E o desafio é esse, de que forma você depois tem uma empresa ou até mais de algumas e vai resolvendo tudo isso e não tem como pedir ajuda assim aleatoriamente. Tu se sente sozinha na tomada de decisão. E eu coloquei isso até numa mesa de negócios com vários outros empresários. Falei, estou me sentindo agora assim, dessa forma. E eles todos falaram, parabéns, é assim mesmo. Todos Tá no nós caminho nos certo. sentimos assim. Mas, de uma forma geral, a solução nesse ponto da dor é buscar estar com outros empresários de sucesso. Então, é isso que é o meu dia a dia hoje. Eu convivo com muitas empresas, participo de grupos de negócio, mesas mestras, eu trago outras disciplinas para dialogar. Eu acho isso maravilhoso, assim, tu não toca uma empresa sozinho, tu toca com outros especialistas de alta qualidade. Quando a gente acha que está puxando muito, está puxando sozinho, está puxando algo errado. Porque tu tem que trazer fôlego de fora, tem que trazer boas contratações, isso é um desafio também hoje em dia. Eu acredito muito nessa multidisciplina, então, numa mesa, pessoas de alta confiança e qualidade, para a gente se sentir junto, para as mesmas dores se repetem em muitos negócios diferentes. E aí tu vai percebendo isso e já fica, não é tão assim solitário, acho que até é compartilhado esses Ele pode se desafios. tornar solitário se não fizer todo esse movimento que você acabou de explanar para nós. Então é muito importante fazer esse movimento de estar se sentindo com dificuldade, vai se aproximar de pessoas maiores, mais especializadas, vá para as outras mesas, E ter porque a eles estão humildade, ali né? para te apoiar. Isso, e Tem um ter a monte de gente que humildade. vai adorar saber e te servir com alguma informação preciosa. E isso é o que faz o dia a dia ficar muito especial. Perfeito. Quero saber de você, Lu. Qual é o desafio nesse mercado que você está, que é a Florianópolis, não é mesmo? Esse Uhum. mercado imobiliário, É que a gente aquecido. mora aonde a grande maioria da população brasileira passa férias. Exatamente. Hoje em dia, eu acredito que o empreendedorismo ele é quase que um convite ao burnout. No meu caso, eu sou uma pessoa
Que é aquela coisa, é o solitário, é tu querer fazer do teu jeito, né? Eu tô aprendendo a delegar, eu tô aprendendo sobre mim mesma, sobre inteligência emocional, sobre comunicação não violenta, não é? Então, são desafios assim. Hoje eu vou pegar isso aqui e vou me aprimorar nisso. E é tu saber que todos os dias tu vai ter que desenvolver alguma técnica, tu vai ter que saber como é que tu vai conduzir aquilo ali sem enlouquecer. Porque às vezes a gente dá uma descompensada ali. De trabalhar demais, de não saber a hora de parar e dar um tempo, porque às vezes quando tu te afasta, é que tu enxerga melhor o problema. Às vezes tu tá ali naquele turbilhão, não consegue ver direito. Então, para mim, hoje desafio meu é conseguir olhar as coisas com essa calma, com essa inteligência emocional que às vezes o negócio necessita. Não é fácil. É um dia após o outro. Quero saber um pouquinho, falem um pouquinho do negócio de vocês. Falamos tanto de empreender, falamos de ser empresárias. Agora, conta do teu universo, o que que você faz, afinal, 5 empresas, mas foque numa, Grazi. É que elas são complementares Ah, mesmo, boa, né? então Então, manda ver. não é a questão de não dá para se fazer muita coisa distante uma da outra. Mas hoje, como arquiteta, eu vejo tudo como uma mesa, um tabuleiro de xadrez, assim. A hora que eu tô ali como soldado, a hora como eu tô rainha, a hora como eu tô cavalo, as pessoas que eu preciso trazer para o meu time. E fazer arquitetura é fazer planejamento, é você criar algo, é você criar do começo até o ponto final. Para mim, sempre tem um círculo dourado do início até o fim e dos processos. Então, a arquitetura nada mais é assim: eu abraço uma necessidade tua, um sonho teu, com todas as ferramentas possíveis para realizá-lo. E aí eu já estou nessa escala de faço arquitetura residencial, faz prédio, faz projetos maiores. Isso vai tornando o peso de acordo também com toda a vivência que eu estou adquirindo. O repertório vai ficando muito grande. A gente procura somar muito conhecimento técnico. Semana que vem estou fazendo uma viagem técnica para o Panamá. Eu vou para o México, eu vou para a Grécia, eu vou para Europa, eu vou em escritórios de arquitetura de outros países, eu visito obra e canteiro de obra em outros países. Recentemente eu fui para a Amazônia ver como eles construíam lá. Para trazer Então, repertório, no caso, a gente referências. vive muita arquitetura e aí, como ama muito, vive muito, aprende muito, tem uma bagagem grande e aí consegue ir dando abraços mais fortes, né? Então, a arquitetura, ela me deu muita felicidade dessa profissão, ser tão de acordo com o meu jeito de pensar, assim, de conectar as coisas, de fazer esse emaranhado dar certo, de ser uma maestra mesmo, assim, de toda essa cadeia de coisas. Luiz, e você, como é esse mercado imobiliário? Sair da graduação de Direito para encarar o mercado de Florianópolis. Para vender muito, né, Luiz? Para vender muitos prédios, né? Sendo que eu não sou dona de nenhum, né? Eu só vendo. Olha, Fábio, eu acho que é uma jornada incrível que eu busquei para minha vida e é isso que eu quero fazer até o fim, sabe? Ok, quero descansar também, quero aproveitar, mas hoje a minha motivação é a minha agência, não é? Nós somos campeões de locação dentro da rede da Auxiliadora Predial. E isso é um título assim que eu carrego com muito orgulho, porque não é fácil, né? Eu tenho uma equipe que hoje depende, né, dessa dinâmica toda para o seu próprio sustento. Então, isso é uma coisa também que tu gostar de trabalhar com pessoas e saber que as pessoas, assim como tu tá realizando o teu sonho ali, também tem uma equipe realizando seus sonhos, né? Os meus clientes também estão realizando seus sonhos, porque muitas vezes é a casa da vida deles, às vezes, ok, é uma casa de investimento, mas também, né, é um imóvel de investimento. Mas quando a gente se conecta com as pessoas é muito importante, né?
é bonito de ver. Parece que o propósito ali, ele se renova. Eu tenho aqueles ciclos assim da vida, que é o casal mais velho que tá vendendo a casa porque os filhos já saíram de casa. Em compensação, tem um outro casal que a esposa tá grávida. Então, a gente vê esse dançar da vida das pessoas, eu acho tão bonito, sabe? Isso me emociona, assim, porque não é só um trabalho que tu vai ali, termina, tu fecha a porta e acabou, sabe? Eu levo a emoção das pessoas junto comigo, sabe? Eu acho muito incrível essa parte. Interessante que eu tô te escutando e tu trabalha com sonhos de pessoas e você também, né, Grazi? Com A a gente questão, faz vocês se parte disso. complementam. Na Exatamente. verdade, vocês constroem ali um novo ciclo daquela família. Por mais que seja a segunda ou a terceira casa, mas é sempre um novo ciclo, um novo lar. É muito gostoso ouvir. Meninas, quero saber de vocês algo muito importante. Qual é o verdadeiro poder da comunicação dentro da vida, da profissão de vocês como empresárias? Quer começar ou eu falo? Pode começar. A comunicação, ela é uma ferramenta imprescindível para a gente organizar tudo isso, né? Organizar os pensamentos, os objetivos, o propósito do que vai fazer, como comunicar, como engajar pessoas. Eu, quando entrei na Vox, achava que estava abalando, que falava bem, que papapá, porque falar, só falar é uma característica. Agora, falar com propriedade, com ferramentas, com intenção, ouvir com a intenção. Então, isso tornou uma potência que já existia mais qualificada, mais assertiva, mais coerente com o que quer se fazer. Então, a comunicação assim, é essencial, é um peso assim, tanto a comunicação como os valores que nós temos, né? A ética, a qualidade. Então, são chaves essenciais para qualquer situação, desde a vida adolescente até a vida adulta, empresário, homem, mulher, todas as pessoas precisam. Eu saio da Vox como uma advogada da marca, porque mudou, transformou e a gente defende o que é bom. A gente sabe que transforma vidas. E fico muito feliz, então, de me ver hoje, assim, nossa, como eu entrei naquele momento, cheia de situações para resolver, que estão agora resolvidas, né? A comunicação, ela mexe lá no nosso interior, ele não é só externo, ele é interno primeiro. Então, para mim, é um ponto que, assim, a gente só vai entender fazendo uma especialização como essa. E foram 11 meses de dedicação, né? Então, a gente está no momento, assim, se achando forte agora. Ela me deu muita força. E vamos explorar, então, toda essa habilidade construída. Muito feliz também porque a comunicação trouxe pessoas muito especiais na minha vida. A Luísa, você, toda a turma. Tem pessoas que entraram na Fechou até nossa negócio, né? vida. Fechei negócio com aquela linda da Bia, que estava no outro episódio. Então, é muito bonito isso, porque a gente trabalha bastante, vive intensamente e com pessoas especiais. E aí sim, isso não deixa a gente enlouquecer, né? Deixa a gente feliz e mais forte, maduro para isso. Perfeito. E para Quando, você, Lu? sabe que quando eu entrei na Vox, Conte. Não, mas conte Tchá. desde o início. bom, Porque a gente precisa registrar esse momento. foi uma jornada e tanto. E não comece com bom, por favor. Não. Quando eu entrei na Vox, nada mais foi do que eu estava sem saber o que eu ia fazer. E eu pensei, vou procurar um curso de oratória. E não sei como. Bom, tem gente que entende disso, mas simplesmente o Instagram me jogou a Vox na minha cara, assim. Era num domingo. E eu mandei mensagem pensando, é domingo. Ia ter um workshop na segunda-feira. E quando a menina entrou em contato comigo, eu disse, tu pode me confirmar. Não sei que horas vai ser, mas tu pode confirmar a minha vaga que eu vou. E a partir dali, eu entendi que a comunicação, ela não é uma característica, ela é uma ciência. Porque tu tem método, tu tem tantas ferramentas
né? Que a gente desconhece, a gente acha que é só falar bem. Bom, mas como é que a gente se comunica bem? Não é só nem o falar, a comunicação é isso aqui. Então, quando eu entrei muito crua E e brava. brava e apavorada, não é? A Fábio sabe bem, na minha primeira aula, eu travei, não é? A gente tinha uma dinâmica para fazer. E eu pensei, eu vou olhar os outros fazendo. Os outros iam fazendo, e eu pensando, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? E começou um calorão. E a Fábio viu que eu comecei a entrar para dentro da cadeira. Não tinha o que fazer. Eu só queria sumir dali. E eu pensei, o que que eu fiz da minha vida? E eu tive quase que uma crise de pânico. Não sei o que que me deu um bloqueio. E a Fábio percebeu. E a Fábio me pegou pela mão e ali eu soube que ia ser uma jornada de amadurecimento, não só a comunicação, mas o próprio autoconhecimento que o curso nos traz, é quase que um desenvolvimento pessoal ali que a gente está atrás, né? Então eu posso dizer que a Vox mudou a minha vida e, e assim, hoje eu sou outra pessoa, né? Tudo que eu consegui desenvolver por causa da Vox, eu só posso agradecer a Fábio, que foi a minha mentora nesse processo todo, né? E a nossa turma, Bravos, era uma turma que sempre se apoiou muito, né? Eu acho que a gente conseguiu ali formar um grupo muito interessante de pessoas, às vezes, bem diferentes, mas que estavam ali e se uniam porque todo mundo tinha mais ou menos a mesma dificuldade e estava se desenvolvendo num bem ali que todo mundo Um queria ambiente buscar. seguro. Exatamente, a gente se sentiu muito aconchegado ali dentro, diante de todas as inseguranças e dificuldades que a gente tinha. Então, eu digo assim, hoje a comunicação eu entendo, eu enxergo como uma habilidade que muda a vida da pessoa, sabe? Não é só o falar bem, é tudo. É tu saber te portar diante da necessidade ali que tu tem, né? Eu fico muito feliz e emocionada enquanto estavas contando a história, porque a gente se envolve com vocês. A gente vê vocês chegarem com medo, apavorados, muitos outros até o ponto de não quero, e a gente fala, confia no método, confia no método. A gente vai dar a mão e a gente vai passar por essa jornada. E não bastar fazer o Academy, vocês ainda acreditaram no pós. Então é muito incrível ver a evolução de vocês, ver vocês estarem aqui fazendo esse podcast que, para muitos, parece ser algo muito simples, fácil. Diga só depois que sentar aqui. Porque é um desafio, é se expor, é ter que fazer tudo bonitinho e muitas vezes a gente esquece que o segredo é estar vulnerável. É dessa forma que a gente se conecta. Meninas, uma honra, que papo gostoso. Não é à toa que vocês são grandes empresárias. Então, o pessoal do mercado imobiliário precisa comprar um imóvel, uma casa? Me diga, aonde te encontrar, Luísa? A minha agência a minha agência da auxiliadora predial é na Lagoa da Conceição. Nós estamos ali na entradinha, em frente ali à padaria Floripão. E quem quiser comprar, vender ou alugar, é só chegar ali na Lagoa. O arroba. É @auxiliadora predial Lagoa. Ótimo. E para te encontrar, Grazi? Eu vou soletrar, porque projeta em italiano ainda, então é com G e 2 T's. Para facilitar, vai primeiro no meu Instagram, que é arc.grazi.pro. Aí eu resolvi a acessibilidade desse nome. E aí vai conferir tudo isso que é o nosso movimento, né? O movimento de fazer casas, o movimento de fazer prédio, o movimento de fazer arquitetura de qualidade, porque a arquitetura ela é uma extensão da cultura de um momento, de uma época e de um país. E a gente é muito responsável em deixar produtos de boa qualidade que atendam famílias de uma forma muito especial. E aí a gente vai impactando aí o movimento da nossa cidade, da rua, do urbanismo, de toda Santa Catarina. Feliz com essa realização. Meninas, muito obrigada.
pela presença, pela entrega, pela vulnerabilidade de vocês. E assim chegamos ao fim de mais um VoxCast. Muito obrigada a você que deu toda a sua atenção. E lembre-se que sempre tem alguém esperando para ouvir a sua voz. Obrigada.